Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e nesta videoaula eu vou conversar com vocês sobre a importância da luz na fotografia. Já começa do título, do nome, não é? Fotografia. É escrita com a luz. Então, sem luz, sem fotografia. Nesse tempo todo que eu fotografo, os festivais que eu estive, nas conversas, nas palestras, uma pergunta é sempre recorrente. Quais são suas referências? Então é muito importante construir referências para o seu trabalho, para que você conheça várias possibilidades e vários caminhos a serem seguidos, ou até prestar uma homenagem a algum fotógrafo ou artista que você conheça. Quantas fotografias não são elaboradas, inclusive baseadas em trabalhos de arte. As referências podem ser na pintura, no cinema, outras fotografias, outros tipos de arte, como peças teatrais ou até na escultura. Uma das primeiras referências que eu sempre falo é a referência do pintor Caravaggio, que todo mundo fala do claro, do escuro. Eu vou mostrar alguns trabalhos dele e vou falar sobre como ele manipula a luz para que o espectador, a pessoa que vê o trabalho dele, saiba exatamente o que olhar. Se vocês prestarem atenção, muitos do fundo dele são escuros, não tem uma cor, é um marrom muito escuro ou um azul muito escuro, mas algo na fotografia dele está muito clara. Esse lugar mais claro, esse personagem que se destaca, é o personagem, é o local para onde ele quer que você olhe. É o que ele deseja que você veja na obra dele. Eu coloquei aqui já 4 pinturas, porque são trabalhos excepcionais, olha. Vocês conseguem ver as formas, os triângulos formados nessa imagem aqui. Olha, nós temos um triângulo aqui e nós temos depois outro triângulo formado aqui. Nessa outra obra nós temos uma diagonal com a luz acabando aqui, onde é o ponto principal da fotografia. Eu acho até ela um pouco ambígua, porque essa luz parece que está vindo de uma fonte externa, talvez uma janela, e o que deveria estar mais claro era o que estivesse próximo à janela, não que está mais distante, mas ele se sentiu obrigado a colocar essa parte mais clara, porque é o que ele gostaria que você observasse na imagem. Nessa outra imagem aqui, você tem uma diagonal entre o rosto de Davi e a cabeça de Golias decepada, mas uma construção de uma linha em que você tem o equilíbrio das mesmas tonalidades na cabeça de Golias, um pouco mais escura, Davi um pouco mais claro, e a claridade principal no braço dele, que é o fio condutor, e faz você ficar pensando entre as duas obras. Nesta última, nós temos linhas que formam um arabesco, faz o olhar percorrer toda a imagem, e a distribuição da luz coloca a parte mais clara aqui no anjo, que chega para fazer uma anunciação. Nesta outra imagem, Caravaggio brinca com a luz que começa no pano, vai aqui para o crânio, para o pensador e o peito dele. O nosso olhar percorre este caminho que ele criou de propósito para que você perceba a história do que está acontecendo na imagem. Na fotografia, nós distribuímos a imagem seguindo algumas linhas que definem como a imagem deve ser distribuída no nosso visor. Nós utilizamos a regra dos terços, Fibonacci, o segmento áureo. E na pintura, como é que eles faziam? Eles tinham 2 principais métodos para distribuir a imagem, para distribuir os personagens dentro de uma imagem. A simetria dinâmica, que se baseava em como as linhas traçadas na imagem guiavam o olhar, ou a armadura harmônica, algo mais simples do que a simetria dinâmica, mas que também fazia o olhar percorrer na tela, ou até uma imagem corresponder a uma mensagem de outra. Na fotografia, os estudiosos, as pessoas que se dedicam à harmonia da fotografia, eles aconselham que o melhor é seguir essa ideia da armadura harmônica, da moldura harmônica,
para distribuir os personagens em nossas imagens. Eu vou dar exemplo do que seria uma armadura, de uma moldura harmônica aplicada a esta imagem, para que a gente perceba como é que as linhas se combinam. Então, eu vou utilizar primeiro uma linha que sai do topo superior esquerdo ao canto inferior direito, formando uma linha alongada, e fazendo a mesma coisa do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, desenhando um X na tela. Nós já podemos ver que existe algum padrão do que acontece aqui. A posição da mão, do rosto, do ombro, como passa o cotovelo do personagem, a perna do personagem Jesus. Quer dizer, ele coloca de uma linha de forma que, ao observar a imagem, seu olhar vá descendo, seguindo uma linha direta que ele traça, que é imperceptível a quem está vendo, mas o cérebro decodifica como uma armação, como um caminho a ser percorrido em busca da luz. A próxima linha, ela acontece no meio da imagem. Ela vai do centro, do lado esquerdo ao lado direito, do lado direito ao lado esquerdo. Observem que essa linha marca o corpo de Jesus. O centro, o manto claro, o manto branco que ele está usando, e o nosso olhar percorre de um canto a outro, se fixando no personagem Jesus. A mesma coisa também acontece no topo da imagem, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima. Esse é o básico, esse é o esqueleto. As próximas linhas são do topo superior esquerdo ao centro inferior, do topo superior direito ao centro inferior, e o contrário, formando esses triângulos. Esse é o básico. Esse é o básico. Não chega a ser a simetria dinâmica, mas essa é a armadura dinâmica. E agora, com a armadura dinâmica aplicada à imagem de Caravaggio, nós encontramos até mais semelhanças, mais ideias de como ele fez para distribuir a imagem, como o triângulo dessas pernas aqui abaixo, a posição do braço, seguindo basicamente mais uma outra linha, os personagens com pontos principais, se destacando em pontos importantíssimos nos personagens. Então, além do domínio da luz, é o pensamento da harmonia, o pensamento da simetria, da geometria que existe na imagem e que transforma ela em algo que dá prazer, que é fácil de ser decodificado pelo olho humano. Outro grande mestre, que é uma referência na arte, na pintura, e pode ser levado para a fotografia também, trata-se de Vermeer. Eu chamo Vermeer do pintor da janela, o pintor da luz da janela. Acredita-se hoje que Vermeer foi o primeiro a utilizar a câmara escura com uma lente, algum vidro já polido, um cristal polido, no qual tornava as imagens que ele projetava no fundo da câmara escura mais nítidas, e ele podia traçar mais e criar imagens com mais detalhes, mais espetaculares. Mas uma coisa que chama a atenção é como ele utilizava a luz da janela. Quase todas as suas imagens começam do canto esquerdo, de uma luz que vem da janela do lado esquerdo. Vamos ver algumas delas. Observem essa imagem. Ele tem uma luz que sai, uma luz difusa que sai da janela. Eu vou marcar. Uma luz difusa que sai da janela. E ela incide principalmente sobre essa senhora. O homem, esse outro personagem aqui, não está tão claro, embora ela esteja mais distante da janela. Ela para ter essa claridade, eu acho que ela deveria estar mais próxima à janela, mas ela também está com um pano branco na cabeça. A parte mais clara da imagem é, sem dúvida, o local onde chama mais a atenção na imagem. Mais uma, na qual nós temos possivelmente uma janela, uma abertura aqui, que faz a iluminação da cena.
Observem a riqueza de detalhes que segundo os estudiosos, isso poderia ser principalmente desenhado através de uma lente projetada no fundo de uma câmara escura. Uma terceira imagem, ainda de Vermeer, é mais uma pintura aproveitando a luz da janela. Vejam que na arte, desde muito tempo, que eles percebem a suavidade, a beleza que esse degradê formado pela luz da janela dá na imagem. Outro aspecto belíssimo é a luz de vela. A luz de vela como centro, como ponto central da imagem. Essas três imagens trazem a vela no centro da imagem, a vela iluminando os rostos. Três elementos que nós conseguimos aqui ver, não é? A sombra e luz, a distribuição da sombra e luz, a luz da janela, luz de vela. No cinema, no que eu considero ser o filme mais belo, o filme mais bonito que eu já vi, Barry Lyndon, feito por Stanley Kubrick, que as cenas eram produzidas como se fossem pinturas. Ele se aproveita da luz da janela, veja como essa imagem encontra-se a luz da janela e como há simetria nos personagens, formando triângulos ou linhas antagônicas. O principal, o personagem que dá nome ao filme, o Barry Lyndon, aqui sendo iluminado pela janela. Outra cena ainda do Barry Lyndon, a janela iluminando o jantar. O Stanley Kubrick fez questão de manter luz natural, ou com alguma ajuda, quando havia uma mudança no clima, para iluminar a cena. Ele não se preocupava em mostrar tudo. Ele queria passar apenas a poesia do momento, no qual esse momento singelo de união de uma família ao tomar café ou jantar. E o Stanley Kubrick, sabendo da beleza, da plasticidade, da luz de vela, dessa luz quente utilizada numa cena, mandou fazer lentes especiais para filmar cenas com velas reais. Essa é uma delas. E quase todas essas cenas baseadas em pinturas clássicas. O fotógrafo, agora eu estou trazendo uma referência na fotografia, o fotógrafo João Machado, ele é um especialista na poética noturna, de fotos da noite, e como ele utiliza a luz para ilustrar os personagens ou as cenas da noite. É incrível, recomendo que vocês tenham os trabalhos de João Machado como referência. Nesta foto, João Machado fotografa uma mulher em sua cama, orando, ela está com o rosário na mão, ela tem uma luz atrás que define sua imagem, uma luz de candeeiro que emula uma luz de vela desse momento. Belíssima imagem. Outra imagem também de João Machado, ele traz o sol numa posição do dia amanhecendo, uma senhora alimentando suas galinhas, um cachorro, o que torna quase um triângulo, quase triangular essa composição, uma composição bucólica, na qual você consegue imaginar uma vida no interior, e há quem diga que até o cheiro do mato, neste momento, se consegue sentir. É quando você traz a atmosfera para dentro da fotografia. Última imagem de João Machado, um vaqueiro, talvez indo embora, talvez saindo, já indo para casa ou começando o seu dia, com o sol na frente, emoldurando sua imagem. Veja a importância de não mostrar tudo, não precisa mostrar tudo. Mas a luz comunica, ela faz, como eu disse, aquele papel, né, de figura e fundo, desenhando essa imagem, dando a ideia, dando o pensamento, criando os questionamentos para o que está acontecendo no momento, criando a história. Referência na fotografia, Severino Silva. Essas três imagens que eu vou mostrar para vocês foram imagens feitas aqui em Sergipe, em episódios religiosos, em eventos religiosos. E essas três imagens eu tive o grande privilégio de estar ao lado de Severino também, fazendo a minha cobertura, fazendo a minha documentação. Um dia amanhecendo, veja a mesma técnica do João Machado, a mesma ideia de colocar o sol à frente de um personagem, fazer com que o sol o desenhe, criando essa moldura, transmitindo para quem observa a ideia do tempo, do ambiente
e do que está acontecendo, do momento. Mais uma outra de João Machado, uma imagem que não precisa mostrar tudo, e ele fotografa como a luz se encontra nessas mãos. Ele desvia totalmente a luminosidade do rosto do personagem, mas que pela lei da continuidade da Gestalt, o nosso cérebro continua, desenha, e a gente percebe o que está acontecendo. Na fotografia, a gente sempre tem um ditado que diz assim: na falta do que fotografar, fotografe a luz. Sem luz, sem fotografia. Fotografe, veja onde é que ela está, veja para onde ela está levando o olhar e utilize essa luz para você mostrar o que você deseja na imagem. Uma terceira, aqui nos penitentes, numa procissão que é chamada de procissão do fogaréu, e olha a beleza desse fogaréu, emulando as luzes de vela, tornando essa imagem belíssima e plástica, com essa composição triangular também de Severino Silva. Belíssima imagem. Então, nós podemos ter essas noções, essas referências básicas, milhares são possíveis, que vão guiar você no seu trabalho. Mais na fotografia, uma referência internacional, o Gregory Crewdson, que é conhecido como o fotógrafo que não aperta o botão da máquina, né, que não faz o clique. Ele é como um diretor de cinema, ele cria cenários, coloca seus personagens, às vezes consegue até permissão para fazer isso em ruas e fecha ruas para fazer a fotografia dele, distribuindo a luz num restaurante, uma porta aberta. E quando tudo está pronto, ele apenas diz ação, e a pessoa, e o operador de câmera, não o fotógrafo, faz o clique. Mas a forma como Crewdson utiliza a luz na sua fotografia é incrível. Eu acho que o trabalho de Crewdson é baseado, ou foi baseado, nas pinturas do Edward Hopper, que eu não coloquei aqui mais como referências. E Edward Hopper é conhecido como o pintor da solidão. Ele leva luzes que entram por janelas ou por portas e mostram personagens distantes, destacados da realidade, casais que não conversam. E o Crewdson faz isso na fotografia brilhantemente. Vejam o exemplo dessa imagem, onde você tem duas pessoas sentadas, mas caladas, olhares fitos na mesa, mas que não se cruzam nos olhares e nem conversam. Mais uma imagem cuja luz mostra a solidão, fotografia da solidão, uma construção de planos, uma construção de tridimensionalidade através do posicionamento da luz, quase como uma fotografia ambiental, na qual a luz começa mais forte e a última, no final, já termina um pouco cinzenta, desaparecendo. A terceira referência, também do Crewdson, a construção, deixando o personagem na banheira, o personagem mais claro, mais iluminado, e observem que ele sempre deixa portas iluminadas ou janelas. Eu vou voltar aqui para que a gente veja, olha. Ele sempre constrói os planos baseado nas outras possibilidades, como se mostrasse assim a pessoa sozinha, sem ninguém, abandonado e tendo como companhia somente a luz nessa fotografia. Eu volto a dizer que mais uma vez, é o que eu acho que são fotografias baseadas na arte, baseadas no pensamento das pinturas do Edward Hopper. A partir deste momento, todas as fotografias são minhas. Então, eu também tenho a propriedade de falar e mostrar como as ideias foram aplicadas através do que eu vi nas minhas referências. Como referência desta fotografia, a produção foi buscando essa imagem dos Sonhos de Ícaro, que inclusive é o nome do menino que pula da canoa, Ícaro, a qual eu chamei de Sonhos de Ícaro. Eu tenho a luz do final da tarde, o uso da silhueta
para desenhar o que está acontecendo, sem colocar um rosto ou descrever as roupas, mas mostrando a beleza do momento desse menino que parece flutuar como um colibri. Essa imagem faz uma comunicação com quem observa. O que é que ela comunica? Ela comunica várias ideias e ela faz essa comunicação visualmente. E como um texto, ela precisa ser lida. Como é que você lê uma imagem? O básico, o princípio, como é que começa a ler? Na relação da figura e fundo. Nessa imagem eu tenho uma figura escura, um fundo claro. Então, o meu olhar consegue desenhar, consegue ler esta imagem e consegue deduzir, pensar, até sonhar sobre o que está acontecendo. É o princípio da comunicação visual. Uma imagem, uma colocação que diz, olha, pare, continue, dê preferência, lambada à frente e assim por diante. No livro A Câmara Clara, Barthes discute o que a fotografia faz. Quando ele pensa na imagem da mãe dele, que a mãe hoje está envelhecida, mas quando a foto foi feita, ela era mais jovem. Então, principalmente, você está fotografando assim, olha, isso é que eu estou vendo. Essa cena que eu estou fotografando estava assim. Ela era assim. Essa ideia é o que a fotografia comunica. Como algo estava naquele momento. Como alguém era. E digo mais. E sua relação com a luz. O que é que a luz estava fazendo para dizer como aquele personagem estava. Como algo estava. Como é que algo era naquele momento. A luz dá uma sensação de história. Eu estava fotografando os vaqueiros aqui em Sergipe, em Aracaju, numa cidade chamada Poço Redondo. E no final da tarde, dois vaqueiros se preparavam para correr atrás do boi no mato, né? O que eles chamam de pega do boi no mato. E o sol já estava se pondo, já desenhando, e o sol se colocou apenas sobre esses dois personagens, separando ele de todo o resto. Era o momento da fotografia. Quer dizer, era a história que eu queria contar. Olha esse momento. Olha esse momento. Olha esses dois personagens que se preparam para correr. Como é que eu fiz essa separação? Através da luz, através do raio do sol batendo sobre eles. Eu estava na cidade de Acupe, distrito de Santo Amaro, na Bahia, fotografando o nego fugido. E eu fiz um retrato desse personagem, destacando a cor da língua, o brilho nos olhos e o brilho no rosto, para dar uma ideia de algo viscoso que estava pintando sua pele. E a ideia passada é uma ideia de agonia, de desespero, de espanto. A fotografia, ela mexe com os sentidos também. Quais são os sentidos que eu posso pensar de como essa pele dele estava oleosa ou viscosa, ou a cena de espanto, ou o que está acontecendo? Luz, imagem, ou da forma como ela é colocada, mexe com os nossos sentidos também. Uma imagem feita na cidade de Divina Pastora, uma romaria chegando de manhã cedo, a neblina no ar ainda. Foi uma imagem que eu fiz, eu não estava pensando em entrar no meu ensaio, mas que casou muito bem para ilustrar o sentido da atmosfera. Como o dia estava frio, como o dia estava começando, as pessoas chegando com seu café, as pessoas chegando para a romaria, né? E essa perspectiva atmosférica que deu tridimensionalidade na imagem. Nós temos mais contraste, mais nitidez nos personagens que estão à frente, no primeiro plano, e à medida que o plano se afasta, a atmosfera vai deixando tudo cada vez mais sem cor, sem contraste, cinza. Quer dizer, eu observo essa imagem e na minha cabeça o ambiente é percebido, é construído. Ainda na cidade de Divina Pastora, um ensaio que eu estava desenvolvendo, no qual eu perguntava: você acredita em quê? Qual é a sua fé? E essa senhorinha sentou no sofá da sala dela, me mostrou a imagem da Divina Pastora,
Mas a luz que vinha da porta, não era uma luz de janela, mas uma luz que vinha da porta, em uma luz difusa, me desenhou esse ambiente dela, no qual você consegue sentir como é que está o ambiente, como era que estava o dia, a claridade, o pensamento. Aquela frestazinha que tem no fundo da cortina mostra ainda um pouco da vida pessoal dela. Eu estou colocando você dentro do ambiente, eu estou mexendo com os sentidos através da luz na imagem. E a luz pode ser utilizada para brincar, como nesse light painting que deu asas, que criou asas na sobrinha da minha esposa, que ficou bem bacana, bem surreal, numa possibilidade que foi me dada apenas com a luz, com um bastão de luz. Sim. Mais uma vez é a fotografia escrevendo com a luz, né? Escrever com a luz é a fotografia de uma forma que você possa ler, de uma forma que você possa criar o texto na sua imagem e que ele possa ser lido. Estava dentro de uma igreja. A igreja estava escura. Eu tinha esse personagem. A luz estava ao longe, apenas iluminando poucas partes dele. Eu iria perder a imagem? Não. Essa falta de luz, inclusive, essa imagem mais escura, são os motivos pelos quais eu fiz a imagem. Mostrar a luz disponível, mostrar que tem uma luz distante através do brilho no olho, um pouco de luz sobre a testa, no nariz, que mostra um personagem que estava olhando para o lado, desinteressado no que eu estava fazendo, queria apenas estar ali, aproveitar o momento, e eu fiz questão de fotografar na luz disponível. Era a luz disponível no momento, essa luz natural. Em uma outra ocasião, na cidade de Nossa Senhora das Dores, uma procissão chamada Madeira, no qual mulheres saem todas de preto, a luz que entrava por uma igreja desenhou a posição das outras senhoras, colocando uma tridimensionalidade na imagem, e outra mais próxima, com o rosto virado, com o rosto olhando para mim, ficou mais iluminado e me desenhou a imagem. Me permitiu escrever com essa luz o que estava acontecendo. No ano passado, ainda na pandemia, a arte não parou, os folguedos não pararam. Então o que chama a atenção nessa fotografia é esse menino fantasiado para uma festa de reis, fotografado para a coroação da Rainha das Taieiras, na cidade de Laranjeiras, aqui em Sergipe. Sergipe tem muitas manifestações culturais, mas ele está com a máscara branca, que contrasta com a cor da sua pele, que contrasta com o momento, que contrasta com suas vestes e nos leva a olhar para ela personalizando, né? Mirando principalmente no rosto do personagem. Essa imagem foi escolhida para um salão de fotografia sobre a pandemia, ainda no ano passado. O que torna uma imagem forte? O que torna uma imagem forte é a forma como ela é disposta, como ela faz pensar, cria perguntas. Eu ia fotografar uma festa aqui chamada Lambissujos. Eu sabia que as pessoas estariam com um cabaú, uma liga viscosa, pintando seus corpos, e isso produz um brilho, lá como o Nego Fugido, na cidade de Acupe. E eu levei um pano preto, como um estúdio, porque eu queria fotografar essas pessoas contra esse pano, deixando com que a luz fosse a única coisa a delinear seus corpos ou seus rostos. Então, essa imagem, com a luz percorrendo, com a luz vindo ou indo pelos braços até as mãos, deixaram ela uma imagem poderosa, forte, da mesma forma que aconteceu quando eu fotografei o rosto desse mesmo personagem. O contraste aqui desse vermelho sangue, que emoldura o rosto. Com a lei da Gestalt da continuidade, você pode imaginar um rosto todo coberto ou até ligado com aquele corpo que a gente viu antes. O que marca, o que torna esta imagem bastante forte é essa luz desenhando o rosto dele sem as formas que nós costumamos ver. Nós não temos nada delineado
a não ser a luz. Quem olhar para essa imagem vai perceber que foi uma imagem feita nas primeiras luzes do dia, uma imagem em longa exposição. Por causa da posição, o sol parece estar nascendo à esquerda, suas primeiras luzes iluminando o dia começando, e a sensação que você tem é justamente essa, de dia começando, de tudo criando um aspecto, uma forma, onde na fotografia, para algumas câmeras, é necessário uma longa exposição para marcar o que a gente principalmente precisa. A parte mais clara, marcada aqui nessa imagem, esse barco em primeiro plano, que está mais claro, e nós partimos da construção da imagem a partir do olhar para ela, quase como uma composição de fotografia de paisagem, onde o interesse em primeiro plano se coloca como o marcador, como o objeto que dá a tridimensionalidade na imagem. Eu vou perder uma imagem só porque é meio-dia. Eu tenho aqui meu irmão alimentando peixes na boca, ele está com um saquinho de alimento dando comida a peixes na boca, são tambaquis. Era perto ou meio-dia já, dá para perceber que você tem um sol no topo do rosto dele e metade do rosto está escuro porque ele está com a cabeça um pouco baixa. Mas eu vou perder é a luz natural, é o que eu tenho dela, é o que eu tenho para o momento. Talvez não seja a imagem que eu vá vender num festival, mas é um momento que eu vou fazer. Essa luz, neste momento, descreve o que está acontecendo, a sensação, como não deve estar quente. Ele está sem camisa, como não deve estar quente nas costas deles. Mas como a água fria cria esse equilíbrio, dá para entender a sensação, o ambiente, a atmosfera. E uma sorte muito grande que foram trabalhadas linhas, guias muito fortes, que deixaram ele como o centro principal da imagem, chamando a atenção. Uma imagem feita na hora azul, em contraste com objetos iluminados ou até em luz complementar, como o amarelo e com o azul, mas que diz para você, olha, essa aqui é uma imagem feita na hora azul, as luzes estavam começando a serem acesas, era talvez um Natal em algum lugar. Aí eu digo a vocês, foi em um parque aqui em Aracaju. Eu estava fotografando dentro de uma igreja na cidade de Santa Brígida. Eles estavam acendendo um incenso dentro da igreja, mas uma luz que batia da janela acendia esse incenso, me desenhando a cena. Veja que eu não me concentro nos personagens, os personagens não são importantes. O personagem principal aqui é a luz que está desenhando, que se torna o centro da imagem. Fui fotografar este vaqueiro, mas como tinha muita luz competindo e não estava me ajudando para o que eu queria, eu fechei a janela e tinha uma porta na esquerda. Eu fechei o máximo para deixar apenas um rastro de luz que desenhava o caminho a ser seguido do sofá até o vaqueiro sentado no centro desse sofá, num ambiente simples, mas que demonstra que desenha o ambiente no qual ele está inserido, onde ele mora, casa dele, e como ele está pronto, orgulhoso, encourado, né, vestido em seu couro, para ir pegar os bois no mato. Ainda seguindo uma procissão, eu fotografo muito evento religioso, então vocês notam assim que tem bastante cruzes por causa das procissões. E eu, na frente de uma procissão, o sol aparecendo de manhã, fazendo com que tivesse sombras longas, sombras que se direcionavam a umas mulheres que iam na frente da procissão. E eu disse, bom, esse é o momento, a foto está aqui, essas linhas estão guiando para ela. Foi meu momento para a criatividade. Eu disse, poxa, vou criar uma imagem que naturalmente eu não faria se o sol não me permitisse, se a luz do sol, a luz natural do sol não me permitisse fazer, guiando o olhar para a frente da imagem. Dentro de outra igreja, cidade de Santa Brígida, um senhor orava em um canto, um pedaço da luz que entrava pela porta desenhava ele. Eu não precisei, eu não quis mostrar ele todo, ou a cor da parede, ou o banco atrás, mas principalmente mostrar como a luz estava desenhando ele. Se eu pudesse até
pensei em fazer isso em pós, mas não, deixa ainda mais escuro o fundo para destacar exatamente a luz. Da mesma forma, no mesmo dia até, estavam encenando a crucificação de Cristo. E um Jesus na cruz também foi banhado por um pequeno raio de luz que passava pelo seu corpo. Não preciso, pela lei da continuidade, eu não preciso mostrar detalhe por detalhe de tudo para que o nosso cérebro entenda, decodifique e complete a cena. Então a luz, dependendo de como ela esteja, ela é o objeto para a nossa criatividade. Enfim, como eu já disse antes, eu vou repetir nesse momento. Se você estiver fotografando, sai para fotografar e não tiver, eu vou fotografar o quê? Fotografe a luz. Ela é o seu assunto principal. Uma senhora também fazia parte de uma romaria, o dia amanhecendo, mas essa pequena luz desenhou seu rosto. E eu disse, bem, aqui está a imagem. Eu não preciso mostrar o rosto dela, nem tudo que circula, mas apenas essa luz desenhando, quase como um pintor fazendo sua pintura, delineando esse rosto. Foi o meu momento de criatividade com a luz na fotografia. A luz também me permite ser criativo com longa exposição. Eu sabia que eu ia fotografar penitentes que saíam meia-noite de suas cidades e iam orando por uma estrada, parando em casa, até o cemitério da cidade, onde eles iriam concluir sua penitência. E eu levei um tripé. Foi um trabalho danado que eu tinha que sair correndo com o tripé. E eu levei o tripé e quando eles paravam, eu fazia imagens com eles que precisavam ser em longa exposição, mas imagens que permitiram mostrar a dinâmica do que está acontecendo, o movimento, até para poder contar, né, essa história, a história desses penitentes que eu acompanhei. Eu estava dentro de uma igreja, cidade de São Cristóvão, aqui perto de uma janela tinha um rapaz que prestava algum trabalho para a igreja, e ele estava com essa camisa com a foto de Jesus e Senhor dos Passos, que é o padroeiro dessa igreja, né? O santo patrono dessa igreja. E ele estava na janela, e ele virou o rosto, e eu disse, poxa, tá aqui a foto. O principal é esse rosto na camisa, que essa luz está me iluminando, essa luz que está vindo da janela me ilumina. Eu não preciso mostrar tudo para que se entenda esta cena. É uma imagem que não mostra a cena não mostra o rosto do fotografado, mas foi meu momento de criatividade utilizando a luz natural. Eu saí no começo da tarde, na cidade de Estância, uma cidade que tem grandes festejos juninos. Uma pessoa ia caminhando, ia da esquerda para a direita, com um barco, é um barco de fogo, é um barco cheio de fogos, que ele corre um fio, e eu ia com a câmera acompanhando, andando do lado dele, fazendo a imagem em baixa velocidade. E eu tive essa imagem que foi um desenho, uma mistura do barco com as luzes e com o ambiente. Algo escrito, feito totalmente pela luz que se encontrava no ambiente. Mais um momento de criação com a luz. Na mesma cidade, ainda no mesmo dia, uma disputa de busca-pés. Busca-pés são fogos de artifício em formato de canudo, e que eles soltam faíscas e as pessoas lutam como uma espada, como se fosse uma espada de Jedi. Eu estava com o tripé, fiz essa longa exposição que eu tive esse desenho, quase lembrando um pássaro escrito ou desenhado com a luz. Em outra oportunidade, fotografando os penitentes na cidade de Nossa Senhora das Dores, eu lembrei da beleza da vela. Dividi a imagem entre o olhar de um dos penitentes e a vela ao fundo, tornando o ambiente quente, equilibrando aí o quente e o frio na mesma imagem, tentando criar plasticidade, contraste, até mesmo na luz dessa imagem. Sabendo ainda também do poder da luz, o poder do olhar. Na imagem, essa imagem foi construída através de uma janela, câmera encostada na janela, fotografando um penitente que olhava para mim, e próximo a ele tinha uma vela. E essa imagem foi desenhada observando tons frios,
um tom quente, um olhar distante, passando ou completando a ideia do momento sagrado o qual estava desenhado à minha frente. Outra oportunidade, na procissão do Madeiro, das mulheres vestidas de negro, uma luz bate apenas em umas mãos que estão sobre vestes negras e ela ilumina apenas as mãos e este rosário branco. Foi minha fotografia, tá aí, estava desenhado pela luz, eu fiz a imagem. E na cidade de Laranjeiras, após ter passado um dia inteiro fotografando, já ia embora no final da tarde, quando eu parei em frente à igreja e vi a sombra das árvores, das casas batendo, dividindo a igreja entre a luz e as trevas. E eu pensei, nossa vida não é assim? Um claro e um escuro, um chiaro escuro de Caravaggio. Não é esse claro e escuro belo que me permite fotografar? Dei um pequeno sorriso, achei muito bonito, achei uma alegoria ao fotografar, ao escrever com a luz, e moldurei e fiz esse registro apenas para mostrar como essa dualidade, esse equilíbrio, esse contraste das luzes nos permite imagens belíssimas. Eu sou Adilson Andrade, muito obrigado, até a próxima.